Nosso estudo de hoje é a lição 21 do livro Palavras de Emmanuel, que tem por título Filosofia da Morte. O cadáver é detrito da carne, enquanto que morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes ou mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne para o acerto de contas morais com a eternidade. A morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas de tua biografia gravada por ti mesmo nas vidas que te rodeiam. Em desencarnando, não entra o espírito na posse de poderes absolutos, a morte significa apenas uma nova modalidade de existência que continua sem milagres e sem saltos. As lágrimas que dilaceram, as mágoas que pungem, as desilusões que fustigam o coração, constituem elementos atenuantes da vossa imperfeição no tribunal augusto, onde pontifica o mais justo, magnânimo e íntegro dos juízes. Sofrei e confiai que o silêncio da morte é o ingresso para outra vida, onde todas as ações estão contadas e gravadas, as menores expressões dos nossos pensamentos. Transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Se procuras contato com o plano espiritual, recorda que a morte do corpo não nos santifica. Vamos interromper a leitura aqui para dar tempo da gente comentar esses textos tão profundos. Vamos lá. Em primeiro lugar, o Emmanuel vem chamar a nossa atenção de que existe vida aqui na carne, mas existe vida fora da carne também, né? Então, o que a gente chama de morte, na verdade, aqui, é a vida além do corpo físico. Mas a gente tem que começar a entender uma coisa, como diz o Paulo de Tarso na Carta aos Coríntios, que uma coisa é o corpo físico, outra coisa é o corpo espiritual. Que os espíritos até dizem que no primeiro momento a gente olha para o corpo espiritual e ele tem a semelhança mesmo do corpo físico que a gente deixou aqui. O perispírito, nesse primeiro momento, ele vai estar trazendo justamente a mesma característica, até para se tornar reconhecível mesmo. O cabelo do jeito que é, né, a cor da epiderme, enfim. Mas com uma diferença. Esse corpo físico aqui ele não tem cabeça, tronco e membros, tem sistema circulatório, respiratório, digestivo, nervoso, os vários sistemas que a gente tem dentro dele. O perispírito também tem alguns sistemas e algumas coisas que ficam bem escancaradas para que a gente possa estar observando. Então, quando os espíritos chamam a nossa atenção, olha, em primeiro lugar, a morte é a grande colecionadora que recolherá as folhas esparsas da tua biografia gravada por ti mesmo na vida que te rodeia. E ele depois, no outro parágrafo, ele vem dizer, cada expressão, as menores expressões dos nossos pensamentos estão gravadas no nosso corpo espiritual. O que vai acontecer é que aqui eu consigo esconder da maioria das pessoas um monte de problemas que eu trago comigo mesmo. Se a pessoa, por exemplo, observar que eu estou muito acima do peso, já vai observar que realmente eu estou tendo algum problema com gula, com ansiedade e tal. Mas quando chega no plano espiritual, eu vou olhar para essa região gástrica aqui nossa, que tem até um campo de força aqui nele, e vou perceber essa região toda desregulada e vou perceber logo de imediato que o espírito tem um determinado problema ali. Assim como também, se o espírito tiver problema voltado para o campo sexual, por exemplo, o campo genésico dele também vai estar todo desequilibrado e se de longe você vai conseguir perceber, igual a gente percebe quando a pessoa está machucada, fraturou alguma coisa e está com gesso no braço, ou então tem uma cicatriz muito grande, você olha para aquela cicatriz e fala, caramba, o que foi isso aí? Se chegar no plano espiritual, você vai ter essas visões todas, e quando ele fala que cada pensamento nosso, cada ação nossa está gravada ali, é porque o nosso perispírito ele deixa de maneira mais clara para cada um. E por isso que Jesus já falava lá no Evangelho
que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Eu vou começar a colocar uma coisa na cabeça, quando a gente chega do outro lado da vida, a gente não consegue esconder nada de ninguém igual a gente consegue aqui, porque a principal forma de comunicação do outro lado é o pensamento. Então, se alguém provocar o pensamento, e a grande maioria de nós, a gente não consegue ter essa disciplina para dissimular pensamento, a gente dissimula de não falar, né? Ou então às vezes de falar mentira, mas hoje já tem estudos profundos analisando cada traço fisionômico da pessoa, quando ele está falando mentira ou verdade, quando está próximo de agredir alguém, de perder a paciência, quando está sem graça. Tem um estudo muito profundo hoje, muito bonito sobre isso. Mas quando chega no plano espiritual, o meu pensamento ele está aí disponível para todos estudarem, para todos verem, saber exatamente o que eu estou pensando, o que eu estou fazendo naquele momento. Assim como, se eu encontrar com alguém no mundo espiritual agora e alguém olhar para minha cicatriz, uma marca dessa que tem no perispírito, e me perguntar, questionar alguma coisa, o meu pensamento naturalmente vai revelar para ele tudo o que provocou essa marca no meu perispírito. Então, a gente tem que começar a se acostumar desde já com uma vida assim, clara, com uma vida aberta para todos. Aí você vai pensar assim, meu Deus, mas eu vou estar expondo para todos os meus problemas. Aí eu pergunto a vocês, e vocês acham que no mundo de expiações e provas, você vai encontrar alguém lá do outro lado perfeitinho também? Os próprios espíritos que nos ajudam, eles volta e meia, na humildade deles, eles revelam para a gente quais são as suas fragilidades também. Eu só me lembro de um livro que eu voltei do Frederico Figli, do espírito Irmão Jacó, escrito pelo Chico Xavier, e que o Frederico Figli fala, eu estou vendo luz em todo mundo, em mim eu não consigo ver luz de jeito nenhum. E até aqueles que têm luz, como o exemplo do Caio Barchuto, tem um momento no livro que ele fala para o Frederico Figli, falou, nós também temos os nossos defeitos, fica tranquilo, mas já tem alguma luz. E aqui na Terra, raramente você vai encontrar pessoas sem luz nenhuma. Já temos alguma luz, já temos alguma coisa. A questão é assim, na Terra nem todo mundo é só sombra e muito pouca gente é mais luz do que sombra. O mal sobressai sobre o bem ainda. Então fiquem tranquilos com relação a uma coisa. A gente chegar lá do outro lado, vai todo mundo ver os nossos desequilíbrios e a gente também vai ver os desequilíbrios de todo mundo e vai chegar à conclusão de que, na verdade, a gente precisa um ajudar o outro, um parar de olhar o cisco do olho do outro quando tem uma trave no nosso, como diz o Mestre Jesus, mas a morte ela vai fazer isso com a gente. Ela vai fazer com que a gente encontre a nossa realidade nua e crua e que a gente tenha disposição já, porque essa é uma disposição do seguinte, cometi esses erros mesmo, não tem como fugir da responsabilidade dos meus atos. Então como é que eu faço para desde já começar a reparar, quando tem um arrependimento sincero, como é que eu faço para desde já ir mudando esse quadro? E aí a gente começa a tomar as iniciativas de ir fazendo a partir de agora tudo que a gente precisa fazer para a nossa evolução. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora e serviço evolutivo, não. Porque as dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. E outra frase aqui para a gente, a morte a ninguém propiciará passaporte gratuito para a aventura celeste. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. Cada criatura que vai conquistar essa bagagem, aprenderá ordem e hierarquia. E é interessante que a gente vai vendo, por exemplo, quando a gente teve acesso ao livro nosso lá, a gente vê que a figura do governador é uma figura admirada e que as pessoas, para tentarem chegar um dia àquela posição, eles querem também reunir mérito. Então, a partir de agora, a gente já começa a pensar no seguinte, a morte, que a gente chama aqui, é a vida mais ampla, é a vida eterna. E na vida eterna, a gente encontra nada mais, nada menos que nós mesmos. Ninguém vai evoluir de uma hora para outra em passe de mágica. A gente vai chegar lá do outro lado com os mesmos defeitos e as mesmas virtudes. Então vamos aproveitar o momento que estamos aqui na carne para aprender mais.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.